Então, antes de nós lermos o texto, mas abra aí, Colossenses capítulo 3. Hoje eu estou mais suave do que semana passada. Alguém pode dizer graças a Deus? Não precisa ter vergonha ou medo de falar graças a Deus, irmão. Semana passada eu estava um pouco mais bravo. Mas eu sou humano. Então, como todo humano, tem dia que eu estou legal, tem dia que eu não estou muito legal. Vamos orar? Pedindo a Deus que ministre os nossos corações, que a verdade dele seja revelada a nós, que essa palavra nos edifique, nos confronte e principalmente nos transforme para que possamos ter a vida eterna. Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus, nós oramos e pedimos por esse momento tão sublime, momento onde nós seremos expostos à Sua palavra, ao Evangelho. E eu oro para que esse momento seja ungido pelo Espírito Santo e que todo coração endurecido pelo pecado seja quebrantado, que toda mente que é escrava da ignorância seja liberta e iluminada pelo poder do Teu Espírito Santo e da Tua palavra. Que essa palavra tenha vida, que essa palavra nos transforme e que toda resistência a essa palavra caia por terra agora. Em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento. Amém. Na semana passada nós iniciamos o capítulo 3 do livro de Colossenses e estamos agora nessa série de mensagens expositivas, ou seja, ela é uma mensagem que você lê o texto, explica o texto e aplica o texto. E nesses dias nós estamos estudando o livro de Colossenses ali, por isso que está demorando, porque ele é tão rico. E eu tenho conversado com pessoas que têm dito isso. O pastor, eu já li, já reli, e toda vez que a gente lê, alguma coisa nova aparece. Porque as Escrituras têm esse poder, e isso que faz da Bíblia um livro tão singular, que é diferente de qualquer outra literatura. Porque as Escrituras, apesar de estarem em tinta e papel, elas têm vida. É a voz de Deus expressa. E no capítulo 3, Paulo ele faz uma estreita conexão entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Porque não pode haver um abismo entre a fé e a prática, entre o discurso e a vida. O grande mal que nós vemos hoje no Evangelho em geral, e para mim é de muita tristeza, é que existe uma incoerência muito grande entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos, e tem hora que é repugnante. Essa semana eu vi um vídeo de uma jovem cantora de funk, e ela canta um funk, pelo jeito, bem pornográfico. Acho que é MC Pipoquinha, alguma coisa assim. E o que me chamou a atenção no vídeo é que ela estava fazendo um show e o público gritava, ovacionava ela, chamava ela de rainha da... Nem vou expressar o que eles falavam, mas era uma palavra
Shula. E enquanto ela era ovacionada por ser a rainha de um pecado, ela ajoelhava no chão e orava agradecendo a Deus, como qualquer cristão. Ali é a expressão do que a gente tem visto hoje no Evangelho. A pessoa vive uma vida imunda, uma vida no pecado, não abandona, não há arrependimento, está louvando a Deus e ao mesmo tempo rebolando ou vendendo o corpo. E isso é só uma das coisas que a gente vê, dos absurdos. A experiência da fé cristã, ela acontece no interior do homem, dentro dos nossos corações e da nossa mente. É algo realizado por Deus no espírito e na alma do homem. Fato. Porém, essa experiência de transformação, de conversão, ela precisa refletir e a minha vida precisa evidenciar isso. Ou seja, o que eu faço, como eu faço, a minha vida, o meu linguajar, meus relacionamentos, tudo aquilo que está ligado a mim, precisa refletir aquilo que Deus fez dentro de mim. E para isso precisa ter evidências muito claras em relação a isso. É lógico que, como tudo na vida, no início da minha conversão, pode ser que não tenha tantas evidências. Então, no dia em que eu me converti, entreguei a minha vida a Cristo, o Senhor me alcançou, provavelmente ali nos primeiros momentos da minha vida, não ia conseguir refletir tão forte, tão evidentemente, aquilo que eu sabia que Deus fez no meu coração. Mas com o passar do tempo, isso precisa começar a acontecer. E cada dia mais, porque essa fé ela vai sendo consolidada com o tempo. Então, só recapitulando, Paulo fala das evidências dessa conversão, e ele começa o texto dizendo que nós devemos buscar as coisas de cima, as coisas de Deus, as coisas do céu. E só recapitulando é que a primeira evidência aqui de conversão é que nós começamos a desejar as coisas do céu mais do que a da terra. Então, uma pessoa que se converte, ele começa a ter prazer, alegria, desejo pelas coisas de Deus. E isso se torna mais importante, porque toda conversão gera mudança de valores. Paulo diz em Filipenses, o que para mim antes era lucro, eu tenho por perda. Aquilo que para mim era importante, valioso, agora não tem mais valor nenhum. Porque a conversão faz isso. A genuína conversão, obra de Deus no nosso coração, ela vai gerar uma mudança de valor. Não é que alguém vai dizer para mim que aquilo não pode ou pode, mas o próprio Espírito de Deus que habita dentro de mim começa a realizar isso. Então, há lugares que eu vou, mas eu já não tenho mais alegria de ir, porque agora a minha natureza não é mais para aquele tipo de ambiente. Tem coisas que eu não falo mais, não porque não posso falar, mas é porque não cabe mais a mim. Por quê? Porque agora há o Espírito Santo dentro de mim. Existem roupas que eu não visto mais. Por quê? Porque não cabe a mim mais. Existem coisas que não vou fazer porque não cabe a mim. Por quê? Porque a verdadeira conversão ela começa a ser evidenciada na maneira como eu trato as pessoas, na maneira como eu lido com dinheiro, negócio, família e assim por diante. Então há um desejo de buscar as coisas do céu. E a segundo é que os convertidos têm aspirações por Cristo.
Ele tem desejo por Cristo. Ele começa a se alegrar com isso, ele tem prazer. Por isso que Davi fala, eu me alegrei quando me chamaram para vir na casa do Senhor. Por isso que é estranho alguém dizer, não, eu não vou ao culto. E se isso é normal para ela, quando uma pessoa não vem ao culto por causa de uma situação ou outra, eu até entendo. Mas quando ela não vem porque ela fala, não, eu não estou com vontade, ir no shopping é mais importante, ou tal coisa é mais importante, alguma coisa está de errado. Por quê? Porque quem tem cheio de Cristo, ele quer as coisas de Deus. E dando continuidade nisso, vamos ler o capítulo 3, do versículo 5 em diante. Diz assim, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, ou imoralidade sexual, vírgula, impureza, vírgula, paixão, vírgula, desejos maus e a ganância, que é a idolatria, ou em algumas traduções, a avareza. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, nos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, ele continua escrevendo, abandonem todas essas coisas. Aí ele vem com mais uma lista: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram de um novo, qual está sendo renovado no conhecimento à imagem do seu Criador. Então, dando continuidade, uma terceira evidência de que a pessoa se converteu é que a verdadeira conversão é quando nós mortificamos a nossa natureza terrena. Existe sim um dilema dentro de nós, porque da mesma forma que agora eu tenho um espírito vivificado, o homem é feito do espírito, ele tem uma alma, ele habita num corpo. Então você tem um espírito vivificado, onde o Espírito de Deus habita, onde Deus fala com você, onde as leis de Deus são colocadas dentro de você. Tudo que acontece da parte de Deus acontece no nosso espírito, mas nós temos uma alma também. E dentro desse corpo e dessa alma, nós temos uma natureza humana. Deus coloca uma nova natureza. Mas não quer dizer que a outra natureza não esteja lá. Nós vamos ver isso muito claro, exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, dizendo, olha, existe uma luta entre a carne e o espírito. E uma se opõe à outra para que uma não faça o que a outra quer. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 7, se eu não estiver enganado, ele fala do dilema do homem. Aquilo que eu queria fazer eu não faço, o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, mas o mal que eu não gostaria de fazer eu faço. Por quê? Porque é uma luta dessa natureza humana que só vai ser resolvida quando esse corpo for glorificado. Mas dentro de mim ainda tem. Então existe a natureza de Deus espiritual, mas ainda existe essa natureza humana. E por isso que Paulo usa essa expressão, fazei morrer a sua natureza humana. Você precisa estar consciente dela.
Está lá, não adianta a gente ignorar. Mas eu me converti, eu amo a Deus, glória a Deus por isso. Mas ainda está lá e você precisa aprender a lidar com isso. E é isso que Paulo está dizendo. Muitos às vezes sofrem porque ignoram isso. Não, eu me converti, então não tenho mais nenhuma vontade, eu não tenho nenhum desejo. Aí ele começa a ter umas crises internas, e aí ele começa a duvidar da sua conversão. Aí ele começa a dizer, não, essa igreja não é boa, eu acho que aquilo tudo foi mentira, isso, aquilo, outro. Não, foi real o que aconteceu, porém, você não pode ignorar essa questão. E é o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Quando ele diz lá, olha, assim façam morrer tudo que pertence à natureza divina, à natureza humana, perdão. A sua natureza. Está lá. Eu sou crente, eu amo a Deus. Mas se eu dizer para você que eu já não tive vontade de matar um, eu estou mentindo. Eu sou crente, eu amo a Deus, mas se eu dizer para você que eu não tive vontade de, às vezes, fazer algo que é indevido à palavra de Deus, é mentira. Eu estou mentindo. E eu preciso estar consciente disso. Paulo, você lembra que no capítulo 2, ele combate o ascetismo, né? O ascetismo. E o ascetismo é a ideia, isso veio muito do conceito que você, para ser uma pessoa santa, você precisa se retirar, se isolar e se autoflagelar. Ascetismo significa autoflagelação. Só assim eu consigo agradar a Deus e me tornar santo. Então, foi por conta desse conceito que nasce a ideia dos monastérios, aquelas coisas lá isoladas no alto da montanha, e os caras ficavam, e alguns eles se autoflagelavam mesmo, se machucavam, né, para dizer, olha, eu sou mais santo, eu só consigo ser santo se eu me isolar do resto da sociedade e me machucar. Então, combatendo isso, e Paulo bate muito isso lá no 2º capítulo, mas ele está dizendo aqui, olha, quando ele fala sobre fazer morrer, ele está falando justamente isso, que você não precisa se isolar. Porque, na verdade, a santificação, isso foi ministrado aqui pela pastora Rosângela algumas semanas atrás, que a verdadeira santificação você só alcança quando você está em comunidade. Não é o isolamento que te santifica. É o ambiente do corpo, da santidade, da comunidade que te santifica. É estar envolvida. Isso aqui é um processo de santificação. Porque o que te santifica é a palavra. É estar sentado aqui ouvindo uma palavra como essa, que vai gerar essa santificação. E não isolado no alto de uma montanha, quieto. Não que isso não seja bom e necessário, em algum momento, mas é na comunidade que há a santificação. Quem está entendendo, diga amém. Então, Paulo, ele traz aqui algumas verdades sublimes em relação a isso. Primeira coisa, ele fala que nós devemos andar com a certidão de óbito no nosso bolso. Vamos para o versículo 5 de novo, você vai entender. Ele fala assim, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância ou avareza, que é a idolatria. Então, quando Paulo diz, e ele dá uma ordem, fazei morrer. Essa palavra morrer, no grego, é necrosate, que é a mesma origem da palavra necrotério. Nós precisamos entender que em Cristo nós temos uma nova natureza. E que agora, da mesma forma que Cristo morreu, eu também morri. Nós falamos isso sobre algumas semanas atrás. E que agora eu estou morto para esse mundo. Esse mundo não me pertence mais.
E eu preciso andar com essa certidão de óbito no meu bolso para que eu possa lembrar sempre que eu, em Cristo, eu estou morto. E que esse mundo, essas coisas não me agradam mais. Eu fui morto para isso. Eu me lembro de uma experiência, já contei isso aqui algumas vezes, porque para mim foi tão significativo essa experiência no início da minha conversão, e isso já faz muito tempo, porque quando eu era um jovem, e eu me converti com 22 anos, se eu não estiver enganado, eu sempre gostei muito de balada, de noitada, sempre gostei disso. Eu ia de quarta, eu ia de quinta, eu ia de sexta, eu ia de sábado, de domingo, eu ia de segunda, eu ia na terça, sempre quando tinha. Sempre gostei bastante disso. E eu me lembro que na minha conversão, um tempo depois da minha conversão, falaram assim, vamos em tal lugar, e é um lugar que eu gostava muito. E eu me lembro até hoje, quando eu entrei no lugar, eu me senti um peixe fora d'água. E eu conhecia todo mundo, era o mesmo lugar, o mesmo ambiente, mas eu não era mais a mesma pessoa. E eu não consegui ficar muito tempo dentro daquele lugar. Aquele ambiente já não me trazia mais nenhum prazer, pelo contrário. Dentro de mim, algo começou a remexer e eu comecei a me sentir mal, no sentido de, o que eu estou fazendo aqui? E eu fui embora. E nunca mais voltei. Aquilo foi muito significativo para mim. Aquele dia marcou, tipo assim, cara, o que você está fazendo? Não é mais seu lugar. Eu era um novo convertido. Mas aquele dia marcou. Para mim, por quê? Porque aquilo, eu percebi, aquele dia, que o negócio era sério. Algo havia mudado. Então tem coisas, tem lugares, tem ambientes, tem situações, que não cabe mais, porque eu morri para isso. Eu perdi completa alegria. Então ninguém precisa dizer para mim, olha, não use mais tal coisa. Não, aquilo não me dá mais prazer de usar. Aquilo não me alegra mais, pelo contrário. Agora em Cristo eu tenho outra satisfação. Em Cristo eu tenho uma alegria. Em Cristo eu sou completo. Eu não preciso mais buscar nas noites, nas drogas, no sexo, né? Nos drinks, nas baladas, a alegria e a satisfação que eu tanto buscava, porque em Cristo eu me tornei completo e satisfeito. Aquele buraco que havia em mim, que eu tentava o tempo todo preencher com isso, agora já estava preenchido. É isso que acontece na conversão. Em Romanos 6,11 diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado. E Jesus disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança fora. É interessante que é uma ordem, fazei morrer. Não é que eu vou acordar e dizer, não, eu não sinto vontade. Não, é algo que vai ter que também ter uma colaboração da minha parte. É interessante que nesse texto ele usa duas expressões. No versículo 5 ele fala assim, façam morrer. E no versículo 8 ele fala assim, mas agora abandonem essas coisas. Perceba que há uma responsabilidade nossa nesse aspecto. E quando Jesus fala, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho, nós sabemos que não é literal, eu não posso interpretar isso de forma literal. Isso é uma hipérbole, ou seja, eram expressões exageradas que Jesus usava para mostrar a importância da radicalidade da coisa. Porque com o pecado, principalmente, nós precisamos ser radicais. Não dá para flertar com o pecado. O pecado não se brinca. O pecado destrói o homem. Então com o pecado não se brinca, não se flerta. Não se conversa com a serpente achando que vai ficar naquela conversa. Então Jesus está falando, se o teu olho te faz pecar, arranca. Mas o que ele está dizendo?
que o problema não está no olho, o problema não está na mão, o problema está no coração do homem. Se nós não entendermos isso, que o nosso coração sem Deus é mau, e que Ele sempre vai nos levar a fazer o que o mal pede, não o que Deus pede. Ontem, por um acaso, eu estava assistindo uma coisa, e esse cara falou algo que me chamou a atenção. Exemplo, a escravidão no Brasil acabou em 1888. Todo mundo estudou isso, pelo menos você lembra um pouco disso, o fim da escravidão no Brasil. Nos Estados Unidos foi antes, a Guerra Civil Americana aconteceu por causa da escravidão, a briga do Sul com o Norte. Muita gente morreu por causa da escravidão. O Sul queria que ainda mantivesse a escravidão e o Norte não queria, deu briga à Guerra Civil Americana. E dali para frente, muitos americanos, muitos lugares do mundo aboliu a escravidão. Então, hoje, a escravidão ela não é algo comum. Porém, hoje existem mais pessoas em situação de escravidão do que na época. Olha que interessante. Hoje, no mundo, existem mais pessoas em situação de escravidão do que na época. Não há, pastor, mas é uma questão proporcional. Porque o mundo é muito maior do que há 150 anos atrás. Ok. Mas espera aí, se fez regra, tem uma história, tem uma consciência, e mesmo assim o problema não foi resolvido. Por quê? Porque não é a lei. Não que a lei não seja importante. Mas o problema está no coração do homem. Existe muita escravidão, exploração infantil. Isso é um comércio, isso é um negócio. Nós estamos no século 21. Nós estamos quase com o carro andando, voando. Andando já anda. Nós estamos na época da IA. Entendeu? Nós chegamos num ponto em que a humanidade criou foguete que dá ré. Foguete do Elon Musk que vai e volta de ré. Tem gente aqui que não consegue entrar na vaga do carro ali no centro. E o Elon Musk já fez o foguete da ré. Olha o nível de tecnologia que nós vivemos. Nós mandamos as sondas espaciais para outros planetas. E agora a Voyager já saiu do nosso sistema solar. E ainda nós vivemos em situação de gente que vive como escravo. Porque o problema não está no coração, não está no olho ou na mão, está no coração do homem. Em segundo lugar, nós devemos saber para as quais coisas nós estamos mortos. Então, primeiro ele fala, fazer morrer. Mas fazer morrer o quê? Aí Paulo enumera vários pecados que faziam parte da velha vida dos colossenses, que fazia parte da minha vida também, da sua. E esses pecados atraem a ira de Deus, como o próprio Paulo diz, olha, vocês não vivem mais essa vida, mas quem vive assim, a ira de Deus é atraída, como o ímã atrai o ferro, como o para-raio atrai o raio, o pecado atrai a ira de Deus. E agora, quais são esses pecados? Está lá no verso 5, vamos ler de novo. Ele diz assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele fala, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância ou avareza, que é idolatria. Então, a primeira classe de pecados aqui que Paulo fala, vamos falar que são os pecados morais. Nós temos aqui algumas classes de pecado. Então, pecados morais, quais são esses? Prostituição ou imoralidade sexual. Aí ele fala de prostituição ou imoralidade sexual, impureza e lascívia. Esses pecados estão diretamente ligados aos pecados sexuais. Toda sorte de relação antes ou fora do casamento estão aqui incluídos.
A prostituição ou a imoralidade sexual, a palavra original ali é porneia, que é da onde vem a pornografia, refere-se a todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Então, relação sexual antes do casamento, sem o consentimento do casamento, não é do casal, porque o casal vai consentir. É pecado. A relação sexual dentro do casamento, mas sem a pessoa, o seu parceiro, a parceira, a esposa ou o marido, é pecado, adultério. Prostituição. Ou seja, a troca do sexo por alguma coisa. Aí você fala assim, não, mas eu não estou lá no Deluca. Deluca é o lugar aqui onde tem prostituição. Mas tem muita gente se prostituindo sem estar lá. Porque prostituição é a venda do sexo por alguma coisa. É a troca. Sabia disso? Pode não ser em dinheiro, mas pode ser por interesse em alguma coisa. Isso é prostituição. Há pessoas que se prostituem dentro do próprio casamento. Quando começa a fazer do sexo um negócio dentro do casamento. Se você não me levar para o shopping hoje, não tem. Como? Você troca? Não que não levar a mulher para o shopping não seja um bom negócio. Mas você entende como é perigoso nós fazermos disso uma moeda de troca? E aí ele fala de um outro pecado. Imoralidade sexual ou pornografia ou prostituição, né? Mas ele fala de impureza. A impureza ela pode ser definida como uma tendência a uma vida libertina. Essa palavra impureza, ela também é dada para feridas podres, chagas. Moralmente significa algo que é revoltante ou miserável, particularmente na perversão sexual. A impureza, ela é o pecado daquele tipo de gente que gosta do que não presta. Normalmente envolvendo sexo. Então ele sai com um, sai com outra, faz, acontece, apronta, gosta de uma vida libertina. Há um tempo atrás eu conversando com uma pessoa e ela me confessou algo que eu achei triste. Gente envolvida com prostituta, gente envolvida com noite, uma vida libertina. E ela chegou uma hora e falou assim, mas eu gosto disso. A pessoa falou para mim, eu gosto. E até hoje ela não consegue sair disso. Eu gosto esse tipo de vida. E aí, Paulo diz sobre a prostituição, a impureza e a lascívia, ou paixão lascívia. Às vezes o nome passa despercebido, você fala, o que é isso? A lascívia, ou paixão lascívia, refere-se ao desejo irrestrito, um impulso, uma força que não descansa até ser satisfeito. O que é isso? É aquele fogo do sexo que sobe e que se eu não controlar isso,
faz com que os meus limites ou os limites morais sejam ultrapassados. Enquanto eu não saciar aquela vontade, enquanto eu não satisfazer aquele fogo, eu perco o controle da coisa. Porque olha aqui para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Não ignore, mas a questão sexual, ela é instintiva. Preste atenção. A questão sexual, ela faz parte dos nossos instintos naturais. É como a fome. A criança nasce, pum, já põe no peito, acabou, você não precisa dar aula para ela, você não precisa explicar nada. É natural que ela já mame, porque é instinto. Você tem um instinto de defesa. Isso é instintivo. Se alguém te atacar, alguma forma você vai se defender. Existe até uma programação no organismo que nessa hora libera adrenalina. A adrenalina faz você correr, ter mais força do que o normal, justamente para você se defender. Isso está lá dentro. Quem que já não assistindo televisão, vem um chute, alguma coisa, você já fez assim do nada? Quem já passou por isso? É instintivo, você está ali, você... Ué. E a questão sexual, ela é instintiva. Chega num dado momento da idade, puberdade, os hormônios começam a florescer, as coisas começam a mudar, pelo começa a crescer onde não tinha, está lá. Porém, você precisa entender que, se está lá, você vai ter vontade. O que eu não entendo do argumento de algumas pessoas é isso. Às vezes passa dentro de você a vontade. Se você é casado, casada, você vai de alguma maneira saciar isso. Mas também não acha que também vai saciar o tempo todo. Eu falo isso para os jovens, falo assim, a solteirice é um treinamento para viver casado. Porque tem muita gente que acha que, não, eu fico me controlando aqui, eu tenho vontade, eu seguro, mas quando eu casar vai ser todo dia, toda hora, a vontade que eu quiser, vai ser uma beleza. Mentira. Você vai continuar a sofrer que nem um solteiro, adolescente, principalmente os homens. Você vai continuar sofrendo. As mesmas guerras que você tinha como adolescente, você vai continuar tendo como casado, porque não vai ter todo dia, não vai ser na hora, vai ser um negócio maluco. Você vai falar assim, não, peraí, eu tenho alguma coisa errada aqui. Casei enganado. Não, eu estou falando, eu aviso. Não, vai ser a hora que eu quiser. Não vai, te garanto que não vai. Tenho certeza que não vai. Falava com o Clévio, né, Clévio? Conversava um pouco sobre isso esse dia. Falei, tem que ser uma conjuntura, tem que alinhar Marte com Júpiter, Saturno, fazer um alinhamento, os anjos, os querubins, serafins. Quando tudo está alinhado, aí sim alguma coisa acontece. O que eu estou dizendo é que existe isso. Agora, o perigo está em você ser dominado por isso. Você perdeu o controle. E essa paixão lasciva que leva aos excessos sexuais. Ou até mesmo às perversões. Porque é uma pessoa que perdeu completamente o controle da sua vontade sexual. E ela precisa, porque precisa necessariamente suprir aquilo. E é aí que nasce pedofilia. Você acha que um homem ou alguém que abusa de uma criança, ele perdeu completamente o controle. É aí que vem os abusos. Em todos os sentidos.
Porque é aí que esses excessos começam a acontecer. Zoofilia, sexo com animal. Alguns até acham que é bonito, é brincadeira, isso é pecado. Em algumas regiões do país é até admitido isso. Então, se não tem mulher, vai com o cabrito. O que é isso? É gente que perdeu o controle. Tem que tomar cuidado. Por isso que aos jovens solteiros que se relacionam aí, a gente fala assim, não fica sozinho, não dá margem, não fica no carro sozinho. Por quê? Porque o negócio pode perder o controle. Quando vê, já foi. Por isso que tem que vigiar o tempo todo. Por isso que não é bom ficar sozinho. Foi por causa desse pecado que Davi adulterou com Betseba. Porque estava sozinho e perdeu o controle. Foi por causa disso que Amon violentou sua própria irmã. E Paulo, ele condena não apenas o ato pecaminoso, mas também a intenção do desejo impuro. E fica claro que os desejos e apetites conduzem às ações. Então, nós temos que ser cuidadosos porque não podemos alimentar. Por isso a pornografia é tão perigosa, gente. Por isso que você não deve se permitir em nenhum momento a pornografia na sua vida. Porque a pornografia, ela alimenta essa paixão, essa lascívia. Toda pessoa com problema de imoralidade sexual é gente que está envolvida com pornografia. Nós precisamos tomar cuidado, senão a gente alimenta esse negócio dentro da gente. E hoje com acesso rápido à pornografia. Por isso que você não deve brincar com isso. Não flerte, porque isso pode destruir você e vai destruir. Por isso, se você é casado, procure. Se você não consegue abandonar isso, procure ajuda. Procure ajuda. Não seja orgulhoso. Nós estamos aqui para isso. As mulheres, deixa eu falar uma coisa aqui para as mulheres. Mulher, esteja atenta a seu marido. Há um texto de Coríntios que Paulo diz: não fiquem sem ter relações sexuais, senão por conta de a oração com mútuo consentimento, mas em pouco tempo, para que o diabo não vos tente. Tem mulher que não tem consciência, ela acha que o marido dela é uma flor, que ele não tem, que é frescura, que é coisa. Não é. Isso é muito sério, muito mais para o homem do que para a mulher. Ah, mas ele quer todo dia. Quer. Ah, mas eu tenho que fazer todo dia. Não, sei. Não é problema meu. Você achou, né? Eu ia dar aval. Rapaz, meu problema é meu problema, teu problema é teu problema. Cada um se resolva. Porém, não, porque senão a pessoa sai aqui falando agora, então, o pastor falou. Não coloque meu nome nessa história, principalmente nessa hora. Não lembre de mim, por favor. O que eu estou dizendo é que todo casal precisa se conversar muito e entender sobre isso. Isso é um processo de um casamento, é um processo de um relacionamento. Que o casal vai aprendendo, se descobrindo, entendendo as fases, o momento, o tempo da mulher, o momento da mulher, tem tudo isso. Mulher quando engravida, oh meu Deus do céu, processo de gravidez, pós-gravidez, e tem um monte de coisa. Você precisa entender, você precisa administrar isso, precisa buscar, pede ajuda, pede orientação. Mas não negligencie isso.
Sabe, e a fim de purificar os nossos atos, é preciso purificar a nossa mente e o nosso coração. Tome cuidado. Tome cuidado com pornografia. E eu não estou falando somente a pornografia comum, né? Mas até às vezes filmes. Hoje em dia tem filmes, tem séries que tem muita pornografia, mas não é uma série. Eu comecei a assistir uma série esses dias, eu parei. E uma série famosa. Mas tinha tanta cena de sexo que eu parei. Eu falei, eu não vou assistir esse negócio. Não dá. Morro de vontade de assistir, porque Game of Thrones. Amo esse tipo de coisa, sabe? Eu gosto desse tipo de conteúdo, no sentido de espada, coisa medieval, dragão. Mas comecei a assistir, falei, não dá. Em casa nós temos um princípio, eu não assisto nada que minhas filhas não possam assistir. Então, esse princípio a gente guarda. Então, eu não posso, é constrangedor estar ali, e minha filha está ali, não posso, não deixo, não permito isso. E eu não me permito. Então nós temos que ser cuidadosos, eu abro mão, mas não, tem gente que leva isso numa naturalidade. Não é assim. Queria dar curso para casais para falar disso. Mas não vou entrar nesse assunto agora não. Por isso que Paulo, ele começa a carta. Meu Deus, deixa eu correr. Por isso que Paulo começa a sua carta dizendo, portanto, já, no capítulo 3, né? Vocês já ressuscitaram com Cristo, procure as coisas do alto de Cristo, que está sentado à direita de Deus. Mantenha seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Porque justamente nós temos que lutar contra isso. E aí entra os pecados, eu falei morais, agora tem uma outra classe de pecados, que é pecados sociais, que são os desejos malignos e a avareza. O que nós desejamos é o que determina o que nós vamos fazer. Por isso que um dos mandamentos é não cobiçarás. Ou seja, não deseja nada do outro. Essa avareza, aqui na Bíblia, ela é o pecado de desejar sempre mais, sem nunca satisfazer, sejam coisas ou prazeres. Ralph Martin diz que é o pecado da possessividade, o desejo insaciável de colocar as mãos em coisas materiais. A ideia básica da avareza é você querer ter coisas exemplo. O desejo por dinheiro, por exemplo, conduz ao roubo. O desejo por poder conduz à tirania. E o desejo sexual conduz à impureza. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós desejamos. Nós temos que tomar cuidado com que essa força nos conduz e a que preço, a que custo. Não que nós não possamos desejar coisas, mas a que custo. Algo que custe a minha santidade, algo que custe a minha família, algo que custe a minha paz, a minha honra. Esse desejo é o desejo, por isso que está ligado à avareza, de obter sempre o que não tem direito de possuir. E isso é uma idolatria, porque coloca as coisas no lugar de Deus e substitui Deus por coisas e prazeres. E a essência da idolatria é o desejo de ter.
O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que passa a ser o meu Deus, o meu objeto de adoração. O homem que está dominado pelo desejo de possuir coisas, coloca no lugar de Deus e adora, ele presta culto às coisas em vez de adorar a Deus. E tudo pode se tornar um Deus na tua vida. Seu carro, seu trabalho, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu ministério, igreja. Tudo pode se tornar um Deus. Sua conta na mídia social. Na mesma linha, Ralph Martin diz que a avareza leva uma pessoa para longe de Deus, porque encoraja a confiar nas suas possessões materiais. Por isso que, aqui eu vou dar um parênteses, por isso que o ato de dizimar é importante. Porque o ato de dizimar é uma forma de eu dizer que Mamon não controla o meu coração e eu tenho a liberdade para dizimar. O ato de dizimar, ele é algo espiritual, porque ele quebra isso, essa avareza. Porque quem não dizima está dizendo, olha, eu não confio em Deus, então eu vou resolver do meu jeito. Ele diz que ama Deus, mas ele diz que não confia em Deus. Porque quando eu dizimo, eu estou dizendo, eu confio no Senhor. Eu estou pegando 10%, entregando 10%, porque eu estou dizendo que os 90% eu confio no Senhor. Agora, ele continua o texto, porque nós devemos despojar das mortalhas da velha vida que nós deixamos na sepultura. Por isso que Paulo continua dizendo, mas agora abandonem todas essas coisas. Aí ele vem com outro grupo de pecados. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem dessas práticas. Então Paulo vem com uma nova lista de pecados que precisam ser removidos da nossa vida. E é interessante que ele fala, abandonem. E aí ele fala de mais duas categorias de pecado. Vai anotando aí, eu já falei dos pecados morais, pecados sociais, e agora eu vou falar dos pecados ligados a temperamento. Então ele fala de ira, indignação e maldade. Eles falam de um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Então a ira descreve o quê? Um temperamento explosivo, como fogo de palha. Por isso que a Bíblia diz, não irai-vos. Ou irai-vos, mas não pequeis. Porque, sejamos sinceros, quem aqui já não ficou irado? A única pessoa que eu acho que nunca ficou irado, tem duas aqui na igreja, 3. Rafão, o Wilson e o Du. Esses 3 eu tenho dúvidas. Quem tem dúvida se eles ficam irados? Eles são tão tranquilos. O Du, eu conheço o Du há 18 anos. 18 anos. Eu estava vendo umas fotos lá em casa, o Du. Ele, minha esposa, novinho, Du, 18 anos. Eu nunca vi o Du bravo, nervoso. Nunca. Mas a ira, ou seja, ela existe dentro de nós. O problema é quando nós perdemos o controle disso. É claro que tem dia que você fica... Tem dia que eu fico vermelho, muito vermelho. Se eu estou muito vermelho... Mas a questão é quando isso perde o controle, é gente explosiva. É gente que está no nível de ira que ela ultrapassa os limites. Eu estava vendo o jornal, minha sogra está em casa, ela fica assistindo o jornal lá. E aí, mostrando o caso de um rapaz forte, discutindo com a moça, com a esposa, e ele deu
Acho que no momento de ira, ele deu um empurrão nela, a moça caiu, bateu a cabeça, morreu. Um momento de ira. Eu sou muito cuidadoso porque eu sei que é nessas horas que a gente acaba fazendo coisas que não deveria, falando coisas que não deveria. É num momento de ira. Essa ira, essa palavra, ela se relaciona com ferver, aquele negócio que vem em ebulição, explodiu. Do outro lado, a indignação é uma ira que arde continuamente e que se recusa a ser pacificada. Então não é aquela pessoa que é explosiva, mas ela está sempre irada e ela se recusa a ser pacífica. E Ralph Martin escreve que essas duas explosões de mau gênio humano destrói a harmonia dos relacionamentos humanos. Cara, esse negócio é tão sério que a Bíblia diz que é melhor morar no meio do deserto do que com uma mulher rixosa dentro de casa, mulher briguenta. Normalmente, mulher briguenta é muito irada, descontrolada nesse aspecto. Chega uma hora que você não aguenta. Com gente assim, não dá para ficar muito perto. Então, se você tem essa característica e está se sentindo sozinho, às vezes é isso, porque ninguém aguenta ficar perto de você. Porque o tempo todo, ignorante, o tempo todo agressivo, o tempo todo explosivo. Tem que tomar cuidado, isso é um problema muito sério. Há casamentos que não estão dando mais conta. E esse desejo maligno, né, essa maldade, fala daquele tipo de situação de que eu me alegro quando o outro se lasca. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós deixamos os sentimentos tomar conta de nós, que a gente começa a aplaudir quando o outro está se dando mal. Bem feito. Está vendo? Tem que mesmo. Tem que se lascar. Está vendo? Pronto. Está certo, irmão. Não precisa... E tem gente que nós não podemos entender uma coisa, irmão. Tem gente que é ruim. Tem gente, irmão, que é tão ruim que eu nem recomendo para o inferno. Eu falo para o diabo, se você levar, você vai ter problema. Tem gente que é problemática demais, que é ruim, que quer ver o mal das pessoas. Quer ver o mal da gente. Ela quer ver. Nós não podemos ser inocentes nesse aspecto. Uma coisa triste, mas é real, é que tem gente ruim. E aí, o terceiro e último grupo de pecados é pecados ligados à língua. Que está no versículo 8 e 9. Vamos ler rapidinho. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade. Aí vem com maledicência, linguagem obscena ou indecente no falar. E não mintam uns aos outros. Todos esses termos descrevem o uso indevido da língua. Se tem uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, e o livro, exemplo, Provérbios, existem vários provérbios que falam sobre isso. Sobre o uso correto ou incorreto da língua. No livro de Tiago, a carta de Tiago, existe um momento que ele trata sobre isso. E ele fala que a pessoa que tem controle sobre a língua, ela é vitoriosa.
É por causa da língua que vem os grandes problemas. Então nós temos que ser muito cuidadosos. Então ele fala sobre maledicência, linguagem obscena e mentira. No termo grego, maledicência nada mais é do que blasfêmia. É falar, é blasfemar outro. Mas não é blasfêmia contra Deus, não. É contra o próximo. É você falar mal, você destruir a imagem daquela pessoa. Tem uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás e eu quero ver se eu consigo pregar esse ano ainda. Não sei se eu consigo. A mensagem chamada Lashon Hará, que é o termo hebraico. Quem lembra dessa mensagem? Preguei há muitos anos. Lashon Hará. Que é um termo usado para isso. Quando eu destruo a imagem. Então, quando eu começo a falar mal do Gustavo para o pastor Edmar, eu começo a destruir a imagem, denegrir. Não pode falar essa palavra denegrir agora, né? Tem que trocar. Meu Deus, denegrir. Estou falando. Se lasca quem não pensar errado. Aí eu começo a destruir a imagem do Gustavo para o pastor Edmar. Aí o pastor Edmar passa a enxergar o Gustavo com a lente que eu dei para ele. Então, como é perigoso a maledicência, e nós devemos lutar contra isso, porque o povo gosta de uma fofoquinha, gosta ou não gosta? Gosta. A fofoquinha, de falar de alguém, de pontuar. Mas nós temos que tomar um cuidado, porque isso é pecado. A linguagem obscena, ela é uma expressão que só aparece aqui na Bíblia, no Novo Testamento. O que significa aqui? Ter boca suja. Palavra torpe. Ou comunicação vulgar, até no momento de humor. Nós precisamos entender, irmãos, que toda a nossa vida é santificada, inclusive os nossos lábios. Quando Isaías fala assim, olha, eu sou um homem de impuros lábios. Ele reconhece quando ele vê Deus. Isaías capítulo 6. E Deus vem e toca onde? Na boca. Nós precisamos entender que a língua tem poder de vida ou morte, como diz em Provérbios. E que da mesma fonte não pode sair bênção ou maldição. Nós temos que ser muito cuidadosos. Por isso que, para mim, uma das grandes evidências é a língua. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos entender que nós não podemos abrir a nossa boca de qualquer maneira. E que você não pode colocar na conta do seu momento de nervoso e de estresse, que você sai falando o que você quer, principalmente palavrão. E eu falei semana passada e repito, às vezes tem irmãos que estão do meu lado e falam palavrão e nem fica constrangido. Eu fico constrangido e a pessoa não fica. E se tem uma coisa que na minha cabeça não funciona, não condiz com o cristão, é ele sair falando palavrão à torta direita. Dá vontade? Dá, mas eu não falo. Bateu o dedo lá no negócio lá. Ai, dá vontade de xingar. Eu não xingo, eu dou glória a Deus. Aleluia. Ah, meu Deus. Mas não é só o palavrão em si, mas é a palavra torpe. Um linguajar obsceno. Está vendo que tem gente que fala e fala feio? Todas as vezes, minhas filhas, pode perguntar para elas, todas as vezes que elas convivem cheio de gente que fala, e aí, um dia já, quando elas eram pequenas, falaram, ou reproduziram, e eu falei para elas, eu não quero isso. Por quê?
Explico e falei, você já ouviu o seu pai falar alguma vez? Não, nunca. Então, o dia que eu falar, você tem o direito de falar, mas enquanto eu não falar, você não fala. Eu não dou o exemplo em casa, ou seja, eu dou o exemplo, né, do que não falar. E não sou santo, mais santo do que alguém, melhor do que alguém. Isso é consciência. A banda pode subir. E mentira, Paulo termina dizendo, e mentira é o falseamento da verdade. Quando o cristão mente, presta atenção, ele está cooperando e aliando-se a Satanás, que é o pai da mentira. É difícil viver uma vida sem mentir, confessa aos irmãos. É difícil, você tem que segurar e mentir, porque às vezes, na nossa cabeça, se você falar a verdade, parece que vai ser pior. Nós passamos por todos esses dilemas. Então eu te dou uma dica. Se você não consegue falar a verdade naquele momento, por algum motivo, eu entendo, fique calado. Mas não deixa. E não se permita isso. Ah, mas agora, se for necessário falar a verdade, para desagradar homens, mas agradar ao Senhor, eu fico em agradar ao Senhor. Mesmo que. Então fique de pé nesse momento, eu quero desafiar você, e eu vou orar com você. Mas eu quero te dar algumas direções práticas em relação a tudo isso que você ouviu hoje. Primeiro, siga a ordem bíblica. Fazer e morrer. Abandone. Se tem alguma coisa em você e em mim, e essa palavra é para cada um de nós todos os dias. Eu vou abandonar, Senhor. Eu não vou me permitir, eu vou vigiar. No começo parece que é difícil, mas com o tempo você vai ver que aí você começa a administrar isso, porque aí entra o segundo ponto. Não é você que vence isso, mas é a graça de Deus que te capacita a vencer isso. O que Paulo está dizendo ali aos Colossenses é o seguinte: vocês agora são uma nova criatura, vocês têm uma nova natureza, e por causa disso, Deus te capacita por sua graça a vencer o pecado. Nós só precisamos nos apropriar dessa verdade para a nossa vida. E se há algum desses pecados na sua vida, na minha vida, se arrependa. Fala, Deus, me perdoa. Eu reconheço. A pregação da palavra, ela faz isso. Ela nos confronta, ela abre os nossos olhos, mas agora ela exige de nós também uma atitude. E a primeira atitude sempre vai ser arrependimento. E a segunda atitude é confia no Senhor. Eu confio. Eu vou confiar em Deus, na sua graça. Por isso que o tema dessa mensagem é mortos para esse mundo. Eu morri para isso. Eu não tenho mais essa natureza. Essa natureza, ela não me controla. Ela está lá. Só que o que depender de mim, ela vai morrer de fome. Eu vou alimentar aquilo que é de Deus. Quem está entendendo, diga amém.